Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e o tema de hoje é sobre a pressão arterial, aula 2. Você sabe por que devemos aferir a pressão arterial? O que é hipertensão e hipotensão? Quais são os equipamentos utilizados para aferir a pressão arterial? Além disso, hoje falaremos sobre as dimensões recomendadas da bolsa inflável do manguito. Também trataremos sobre os níveis pressóricos e segurança do paciente. No final, é um resumo dessa aula. A hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco para desenvolver complicações cardiovasculares. Por isso, todos os profissionais da saúde precisam conhecer com clareza o tema. De uma forma bem básica, a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue circulante contra as paredes das artérias elásticas. E para ter essa pressão, é necessário volume de sangue. Assim, para calcular o débito cardíaco, utilizamos a fórmula débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Para entender mais sobre a fisiologia da pressão arterial sistêmica, assista à aula anterior da pressão arterial, que é a aula 1, pois já foi explicado o funcionamento da pressão arterial no organismo, o que é sístole e diástole, e também já falamos sobre a vasoconstrição e já foi também comentado sobre a vasodilatação. Assista lá e tire todas as dúvidas. Se você ainda não assistiu, sugiro que assista antes dessa aula. É o link acima. Um questionamento muito comum é por que aferir a pressão arterial? Porque geralmente a hipertensão é uma doença assintomática e, por esse motivo, pode evoluir causando alterações em órgãos-alvos, como, por exemplo, no cérebro, pode ocorrer o AVC, nos olhos, a cegueira, e nos rins, pode ocorrer a insuficiência renal. Já no coração, o mais comum é a angina e infarto, e nos vasos, também pode ocorrer a obstrução de artérias. Lembrando que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Somente 50% das pessoas sabem que são hipertensas e apenas metade realiza o tratamento. Em outro vídeo, teremos uma aula exclusiva somente sobre a hipertensão arterial, para não ficar muito extenso esse vídeo. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, a hipertensão arterial mata 300 mil brasileiros anualmente, o que equivale a 820 mortes por dia. 32% da população adulta brasileira tem hipertensão e apenas a metade sabe que são hipertensas. Além disso, a pressão alta tende a aumentar com a idade, chegando a 60,9% entre os adultos com mais de 65 anos de idade. Outro dado importante é que 90% dos casos de hipertensão arterial são herdados dos pais. Portanto, devemos aferir a pressão arterial porque é o elemento-chave para estabelecer o diagnóstico da hipertensão arterial. Assim, é possível iniciar o devido tratamento. Além de ser um guia para as condutas terapêuticas individuais, com a medida da pressão arterial, é possível monitorar prevalências populacionais e identificar fatores de riscos associados à hipertensão arterial. Aproveite e já deixe o like para fortalecer o canal. Se inscreva para receber as notificações de mais conteúdo. A hipertensão arterial é uma doença crônica comum e, se não controlada, pode ter consequências graves. Os valores de referência para a hipertensão são 140 por 90 milímetros de mercúrio em adultos. 40% dos casos de hipertensão leve são hipertensão de avental branco ou jaleco branco. Isso quer dizer que no hospital ou no ambulatório ou no consultório médico, o paciente apresenta hipertensão, mas em casa ou em ambientes menos estressantes, os níveis ficam normais. Acontece que a pressão arterial do paciente só aumenta na pressão do médico ou enfermeiro, muitas vezes por ansiedade do paciente. Na maioria dos casos, esse aumento se normaliza quando o paciente se acostuma com o profissional de saúde e consegue ficar mais tranquilo por pelo menos 5 minutos.
Em alguns casos, é feito a automonitorização eletrônica em casa. Na hipotensão sem sinais de choque, a pressão arterial sistólica é menor que 90 e pode haver tontura, sonolência ou sinais de hipotensão sintomática, que pode ocorrer devido a vasodilatação causada como, por exemplo, alergia, medicamentos e sepse. Já a hipotensão por hipovolemia ocorre por hemorragia, desidratação, entre outros fatores. Ou seja, na hipotensão sem sinais de choque e sintomática, pode ocorrer devido a várias causas, mas citei a vasodilatação e a hipovolemia, sendo que na vasodilatação ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos, que provoca a diminuição da pressão arterial e perda do calor para o exterior. E na hipovolemia, como o nome já diz, hipo é de pouco, volemia é de volume, então hipovolemia é a diminuição do volume circulante. Na hipotensão com sinais de choque, a pressão sistólica é menor que 60 em adultos, além de palpação difícil, perfusão periférica lenta e taquicardia. É uma situação de emergência extrema. E para finalizar essa parte da hipotensão, temos também a hipotensão ortostática, que é a queda súbita da pressão arterial, quando o paciente se levanta rapidamente. É uma complicação comum nos pós-operatórios e em idosos. Devemos orientar os pacientes devido ao risco de queda. Não podemos esquecer da hipertensão gestacional, que é a eclâmpsia, tema para outro dia. Em relação aos equipamentos para aferir a pressão arterial não invasiva, temos o esfigmomanômetro, que é composto por manômetro, com escala de 0 a 300 milímetros de mercúrio. Lembrando que os manômetros aneroides precisam ser calibrados periodicamente. Além disso, o esfigmo tem a braçadeira com tecido de nylon ou vinil. Tem um manguito de borracha para conectar a pera de insuflação ao manômetro, sendo que as peras de insuflação são de borracha ou látex, e a válvula de controle é manual. Além do esfigmo convencional, tem também os modelos de mesa, parede ou pedestal. Além desses modelos, tem um aparelho digital de pulso e braço e monitores multiparâmetros. E por fim, para aferir a pressão arterial, também precisamos do estetoscópio. Se a pressão arterial for aferida na perna ou no braço, valem essas medidas referente à relação da circunferência do local da medida. Então, as dimensões recomendadas pela Sociedade Brasileira de Hipertensão é que a bolsa inflável do manguito tenha as medidas que estão aqui nessa tela, sendo que o tamanho padrão para um adulto é 13 de largura e 30 de comprimento, para uma circunferência de no máximo 34 centímetros no membro aferido. Assim, a largura e comprimento da bolsa inflável é sempre de acordo com a circunferência do membro do paciente. O manguito do tamanho adequado é essencial para a aferição correta, por isso, use o perímetro do ponto médio do braço como referência para a escolha do manguito. Ao se utilizar o manguito adulto normal num braço de um adulto pequeno, a pressão arterial sistólica ou diastólica fica mais baixa que quando utilizamos um manguito adequado. Por outro lado, as medidas podem aumentar se utilizarmos um manguito adulto normal em pessoas que necessitam de um manguito adulto grande. Assim, para evitar classificar erroneamente a pressão arterial, é importante o uso adequado do manguito para cada paciente. A Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial considera a pressão ótima quando a pressão sistólica é menor que 120 e a diastólica menor que 80. A pressão normal é até 129 por 84.
A pré-hipertensão, também conhecida como limítrofe, é de 139 até 89. Já os valores considerados hipertensão são divididos em 3 estágios. No estágio 1, a pressão sistólica pode chegar até 159 e a diastólica 99. No estágio 2, os limites máximos são de 179 por 109. E no estágio 3, é a partir de 180 por 110. Já a hipertensão sistólica isolada é a pressão sistólica igual ou maior que 140, porém a pressão diastólica é menor que 90. Em relação à hipertensão diastólica isolada, como o nome já diz, ocorre o contrário da sistólica isolada, onde a pressão sistólica é menor que 140 e a diastólica é igual ou maior que 90. Na hipotensão, a pressão arterial sistólica é menor que 60 e os sintomas ajudam a determinar quando a pressão arterial está muito baixa. Agora, algumas observações com relação à segurança do paciente. Existem casos de lesões isquêmicas graves em membros, inclusive amputações, causada por manguitos esquecidos, insuflados em pacientes comatosos, anestesiados ou incapazes de sentir ou comunicar a dor. Dessa forma, devemos lembrar que a pressão contínua sobre a pele, provocada por manguitos, oxímetros, termômetros, pode provocar lesões na pele, principalmente em neonatos, idosos e pacientes debilitados. Por isso, é importante rotacionar os locais de aferição dos sinais vitais e examinar a pele sob os equipamentos a cada 2 horas. Nunca, jamais devemos aferir a pressão arterial no braço com fístula ou do lado da mastectomia com esvaziamento axilar. Em uma outra aula falaremos sobre os cuidados de enfermagem e as técnicas corretas para a aferição da pressão arterial. Resumindo essa aula, a hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco para desenvolver complicações cardiovasculares. Pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue circulante contra as paredes das artérias elásticas, e para ter essa pressão é necessário volume de sangue. Devemos aferir a pressão arterial porque é o elemento-chave para estabelecer o diagnóstico da hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença crônica. Já a hipertensão do jaleco branco ocorre momentaneamente devido à ansiedade do paciente. Na hipotensão sem sinais de choque, a pressão arterial sistólica é menor que 90 em adultos, devido à vasodilatação ou hipovolemia. Já a hipotensão com sinais de choque, a pressão arterial sistólica é menor que 60, além de ser uma emergência. Para aferir a pressão arterial não invasiva, os equipamentos utilizados são o esfigmomamômetro e estetoscópio. O esfigmo pode ser convencional ou dos modelos de mesa, parede ou pedestal. Além desses modelos, tem o aparelho digital de pulso e braço e os monitores multiparâmetros. O manguito do tamanho adequado é essencial para uma aferição correta. Assim, devemos seguir os diâmetros da Sociedade Brasileira de Hipertensão, assim como os níveis pressóricos também, onde é considerado a hipertensão estágio 1 a partir de 140 por 90. Para evitar que ocorra lesões isquêmicas graves em membros devido a esquecimento de manguitos insuflados no paciente, devemos rotacionar os locais da aferição e avaliar a pele, e jamais medir a pressão arterial no braço com fístula ou do lado da mastectomia. A referência bibliográfica é o Black Book Enfermagem e o site da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Se você gostou do vídeo, dê o joinha, inscreva-se no canal para receber as notificações de mais conteúdo. Até a próxima aula. Tchau!